Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aqui ao nosso Diário Estoico mais uma vez. Muito obrigado por sua presença. Hoje, 19 de julho, com o tema Perdoe-os, porque eles não sabem. Como disse Platão, toda alma é privada da verdade involuntariamente. O mesmo pode ser dito da justiça, do autocontrole, da boa vontade para com os outros e todas as virtudes similares. É essencial manter isso constantemente em sua mente, pois isso o tornará mais gentil para com todos. Marco Aurélio em suas meditações. Ao caminhar pela via dolorosa até o topo da colina do Calvário, Jesus, ou Christus, como ele teria sido conhecido por Sêneca e outros romanos contemporâneos, sofreu imensamente. Havia sido surrado, chicoteado, apunhalado, forçado a carregar a própria cruz e estava prestes a ser crucificado nela junto de dois criminosos comuns. Ali ele observou os soldados jogarem dados para ver quem ficaria com suas roupas. Ouviu enquanto o povo zombava e escarnecia dele. Sejam quais forem suas inclinações religiosas, as palavras ditas por Jesus pouco depois, considerando-se que elas vieram quando ele estava submetido a um sofrimento humano inimaginável, nos dá calafrios. Jesus olhou para cima e disse simplesmente: Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Essa é a mesma verdade dita por Platão séculos antes e por Marco Aurélio quase 2 séculos depois de Jesus. Outros cristãos devem ter falado essa verdade quando foram cruelmente executados pelos romanos sob o reinado de Marco. Perdoai-os, pois eles estão privados da verdade. Do contrário, não fariam isso. Use esse conhecimento para ser gentil e complacente. Antes de falar propriamente do tema que nós temos hoje aqui no nosso texto, eu queria trazer esse detalhe dos cristãos que foram crucificados no governo de Marco Aurélio, porque eu sei que vai gerar a curiosidade de vocês. Isso é um fato, isso é comprovado historicamente, mas não é comprovado que foi Marco Aurélio quem colocava essas ordens para que os cristãos fossem crucificados. Marco Aurélio ele vivia muito mais como um general de guerra do que como um imperador no seu palácio, onde mandava e desmandava. Ele, na realidade, estava sempre fazendo expedições militares, defendendo Roma com sua tropa, com seus exércitos, com seus guerreiros. E quando ele saía, quem ficava responsável lá no Palácio de Roma, governando todo o império? O Senado. E o Senado era composto por homens corruptos, por homens que pensavam apenas no próprio prazer, e isso envolvia também um certo grau de maldade, onde eles executavam o que era ruim para conquistarem o que era bom para eles. E isso inclui, por exemplo, você atacar certos alvos como os cristãos que viviam em Roma na época. E seria até uma hipocrisia Marco Aurélio ele escrever suas meditações falando de virtude, falando de compaixão, falando de autocontrole, e ele crucificar cristãos, como nós sabemos que aconteceu no seu período, mas que não sabemos se foi ele de fato quem mandava, quem ordenava, e isso daqui fica uma interrogação, um questionamento na nossa mente. Mas ainda assim, Marco Aurélio foi um homem muito virtuoso no quesito filosófico, no quesito de governo, foi o último dos 5 bons imperadores de Roma, e isso daqui é algo que traz uma pulga atrás da orelha para ficarmos pensando, será que ele fez isso? Será que não fez? Mas fica aqui o meu ponto de vista com base no que eu estudei. Agora, falando um pouco do tema de hoje, você entender que as pessoas devem ser perdoadas, pois elas não conhecem a verdade, é algo muito lindo de se pensar, mas muito difícil de se praticar. Nós caímos mais uma vez aqui no dilema da caverna de Platão. A verdade, do grego, ela significa aletheia. Aletheia, do a que nós temos no início, é a negação, e letheia significa cobrir, jogar um véu sobre alguma coisa, e a palavra aletheia significa não cobrir, você rasgar o véu, você rasgar o que estava cobrindo algo e tampando a sua forma. A mesma coisa acontece com o sol. Ninguém consegue tampar o sol, não tem como você cobrir o sol. Mesmo com as nuvens, num dia nublado, se você sobe com um avião acima delas, lá estará o sol. E o sol é o símbolo da verdade. As pessoas que andam pela verdade, elas andam pelo que é correto, elas andam pelo que é irrefutável, elas andam pelo caminho que, mesmo sendo o mais doloroso, ainda assim é o mais concretizado. É aquele que não é sinuoso, aquele que não é iludido, aquele que não nos engana com as sombras. Então o sol para os gregos representava exatamente isso.
Por isso que no mito da caverna de Platão, a primeira coisa que o prisioneiro tem ao se libertar é enxergar a luz do sol, o calor na sua pele, ver que aquilo era muito mais claro do que a fogueira que estava dentro da caverna, que apenas ficava enganando ele de maneira trêmula com as sombras na parede. Então aqui fica o questionamento mais uma vez para nossas vidas. Será que ao encontrar o caminho da verdade, será que quando eu encontro o conhecimento, será que quando eu começo a me tornar uma pessoa melhor, eu sou egocêntrica, eu só penso em mim, eu quero me apropriar da verdade, eu quero pegar ela para mim, ou eu quero compartilhar esse calor, esse sol, essa luz com as outras pessoas também? Quando eu entendo isso, eu também sou mais tolerante com as outras pessoas, porque eu entendo que eu não controlo cada uma delas. Cada pessoa enxerga o mundo a partir da sua perspectiva. Só que o que muda é que a perspectiva pode estar totalmente errada ou uma perspectiva um pouco mais correta, dependendo da distância que essa perspectiva está da verdade. Quanto mais próximo eu estou da verdade, mais correto eu estou também. E quanto mais distante, mais propício eu estou a praticar atos de maldade, como, por exemplo, o que fizeram com Jesus no texto de hoje. Ou quando as pessoas são atacadas, criticadas, quando alguém vem para te provocar, quando alguém vem para fazer um mal para você. Essas pessoas, elas não sabem o que fazem, não porque são inocentes, mas porque elas têm uma perspectiva totalmente errônea, distante da luz do sol, distante da luz da verdade. E aqui fica a oportunidade, não para você fazer uma batalha de ferro a fogo, mas para você colocar as suas virtudes em jogo e dizer o seguinte: eu te perdoo porque eu sei que você não sabe o que faz, porque você está com uma perspectiva errada da vida. E você muitas vezes pode até estender a mão para essa pessoa, falar: vamos sair da caverna? Eu te ajudo. Vamos enxergar a vida como ela realmente é. Vamos melhorar isso que está em você e assim eu melhorar juntamente, pois eu não sou um ser humano perfeito e coisas do gênero. Mas como falamos em algum dos vídeos anteriores, a cura ela só pode acontecer se a pessoa que está doente tem desejo de ser curada. Não é porque você vai querer mostrar o caminho da verdade que você tem que aceitar tudo que a pessoa faz. Você só coloca a sua voluntariedade, a sua disposição até o ponto que ela aceita. Se ela não aceita, você ignora. É exatamente isso que estamos falando aqui. Quando você entende que cada um vive no mundo de acordo com as suas perspectivas e não de acordo com a tua perspectiva, você para de se frustrar. Pois você para de esperar que as pessoas venham agir como você queria, como você pensa que elas devem agir. Mas elas agem como devem, cada um de acordo com a sua vida, cada um de acordo com a sua visão. Mas a única coisa que você deve fazer é focar no que você controla, impondo limites, impondo respeito, fazendo o que você pode, ajudando quem você deve, de uma maneira com que você ande pelo caminho da verdade. Lembre-se da palavra grega, aletheia. Aletheia é aquilo que não pode ser coberto, aquilo que não pode ser manipulado. O 1 mais 1 sempre será 2. O que é correto sempre será correto. A verdade sempre será verdade. Por isso que hoje nós venhamos caminhar por esse caminho. Assim nós vamos perdoar aqueles que não conseguem enxergar e que são enganados pelas sombras e trazer para conosco as pessoas que estão dispostas a suportar a luz do sol. Como disse Santo Agostinho, a verdade ela deve ser dita com amor, mas o amor nunca pode impedir a verdade de ser dita. Basicamente isso, pessoal. Tenham um ótimo dia e muito obrigado.